seja o nome do Senhor nesta tarde. Quero cumprimentar as irmãs e os irmãos com a paz do Senhor. Este é o santo lugar que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar nesta tarde na sua presença, louvando, adorando, glorificando e exaltando o seu precioso nome. Já sentimos a presença do Senhor neste lugar e sabemos que o Senhor não reúne o seu povo em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer na pessoa da irmã Silvana, da irmã Juraci, da irmã Ieda, pela oportunidade que o Senhor tem me concedido mais uma vez de estar na sua casa para aprender da sua santa palavra juntamente com as irmãs, com os irmãos, porque o Senhor conhece e sabe a nossa estrutura, né, irmã? Sabe que nós somos pó. Quero também cumprimentar o pastor Admiro nesta tarde com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, pastor. É uma grande responsabilidade estar aqui neste lugar. Mas eu estou aqui porque o Senhor é fiel. Aleluia. E Ele sabe todas as coisas. E nós, irmãs, estamos com um tema, né, que está em Abacuque, capítulo de número 2, e versículo 1, que nos diz assim: sobre a torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Louvado seja o nome do Senhor, que este tema tem sido, na minha vida, irmãs, um manancial. Porque é na torre de vigia que nós levamos as nossas queixas, nossas necessidades diante do Senhor. E não voltamos de lá sem resposta. Não voltamos com as nossas mãos vazias. Não voltamos envergonhadas. Mas o Senhor tem ouvido a nossa oração e tem visto o clamor do seu povo e tem atendido. E o Salmo de número 34 nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livros. Aleluia. E meditando, queridas, nestes versículos da palavra do Senhor, quando me foi incumbida a responsabilidade pela vida da irmã Silvana de trazer esta palavra nesta tarde, eu confesso, irmãs, que eu me preocupei bastante. Porque eu estava passando por um vale muito grande. Mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. E trazendo esta palavra ao meu coração, o Senhor me fez eu lembrar de Esther. Que o Senhor disse, né? Para este tempo é que tu chegastes a este reino. E é para este tempo de angústia, de tribulação, de dificuldade, que o Senhor nos chamou. Como disse o irmão, estamos vivendo dias difíceis, dias maus, né? Mas tem mulheres que ainda se dispõem a estar fazendo a vontade do Senhor na sua vida, com graça, com inspiração, e deixando-nos o exemplo a seguir. Eu hoje pela manhã, quando escutava o programa feito pela irmã Liana e a irmã Angelucci, encheu a minha alma de alegria, irmãs, porque nós vimos um conselho de uma mulher sábia, de uma mulher que estava realmente na torre de vigia, embora que a sua casa não estivesse conforme a vontade do Senhor, quem sabe, mas ela estava ali permanecendo e perseverando, aleluia, pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, e o Senhor não deixou aquela mulher desamparada. E no Evangelho de João, capítulo de número 15, o verso de número 16, vai nos dizer que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Aleluia. E eu comecei, irmãs queridas, a meditar na vida de Esther. Todas nós conhecemos esse assunto, todas nós conhecemos essa passagem bíblica, já sabemos de cor, né? Que o rei Assuero, um homem que reinou sobre 127 províncias,
e que fez uma festa muito grande, um banquete muito grande, para exibir a sua sabedoria, a sua glória, as suas riquezas. E a Bíblia nos diz também que no meio de toda esta festa, esse banquete, ele não se satisfez em apresentar as suas riquezas materiais, mas ele quis expor a sua esposa. Aleluia. E muitos até dizem que Vasti foi uma mulher rebelde. Não digo nada, nem contra e nem a favor. Cada um sabe as suas decisões, cada um sabe das suas reações, mas o rei manda chamá-la e ela não vai. Ela simplesmente rejeitou aquele convite para estar naquele lugar. E eu quero dizer para as irmãs que muitas vezes nós somos provadas, a estarmos em lugar que nós não queremos, fazer algo que desagrada o nosso Deus, mas também nós temos que ser mulheres sábias, prudentes para dizer sim na hora certa e o não na hora certa também, embora que desperte a ira e o furor de muitos ao nosso redor. Aleluia. E o capítulo 2 do livro de Esther vai nos dizer que, passado o efeito de toda aquela festa, de toda aquela bebedice, de todo o efeito daquele vinho, o rei se lembrou da sua esposa. Ele voltou ao seu sã juízo e lembrou-se da rainha. E quem sabe no seu coração ele pensou: o que eu fui fazer? Mas eu quero dizer para os irmãos nesta tarde que todo pensamento do homem é reto diante dos seus olhos, mas é o Senhor que dá a última palavra. Aleluia. Então aquele rei foi aconselhado pelos seus eunucos, pelos seus servos, para que fizesse uma reunião aonde tivesse moças de todas as províncias daquele lugar. E assim ele fez. E as moças reuniram-se e passaram pelo processo, como nós dissemos, de purificação, que não é este o tema que eu quero, irmãs. Eu quero chegar bem mais lá no final do livro de Esther. Porém, a Bíblia nos diz que quando Deus nos faz uma promessa, embora que muitos a tenham por tardia, o Senhor cumpre ela nas nossas vidas, no tempo certo, na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que entre aquelas 127 moças que foram levadas ali, foi uma chamada Radassa. E a Bíblia nos diz que aquela moça, ela não tinha mãe, ela não tinha pai, ela era apenas criada pelo seu primo. Mas ela era uma menina que temia o Senhor, uma mulher que tinha a sua vida na presença do Senhor. Aleluia. E a história vai nos dizer que ela achou graça aos olhos do eunuco que estava responsável por aquelas mulheres. E ela já, no silêncio, no seu secreto, ela já começou a reinar naquele lugar. Porque a Bíblia nos diz que ele deu as melhores especiarias, os melhores alimentos, e 7 moças virgens e prudentes para estar ao seu lado. Aleluia. Então eu creio, irmãs, que ali era um propósito do Senhor. Aleluia. Porque no momento certo, na hora certa, na data certa, ela foi levada à presença do rei, no qual também ela achou graça diante dos olhos do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela foi posta sobre o trono que estava vazio. Ela não tirou ninguém do seu lugar. Ela não ocupou o lugar de outra pessoa. Mas o lugar onde Esther reinou, o trono onde ela sentou, estava vazio. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz
que Deus, Ele muda os reinos, aleluia, e tem o controle das horas nas suas mãos. E para tudo existe um tempo determinado para o Senhor. E é por isso que nesta tarde nós estamos neste lugar, porque o Senhor marcou um encontro com as nossas vidas. Aleluia. Para alegrar a nossa alma, o nosso coração e nos dizer que nem tudo que nós passamos aqui na face da terra é para a nossa derrota. Muitas vezes ficamos sim paradas, entristecidas. Aleluia. Mas o Senhor sempre colocará 7 mulheres ao teu lado, para que esteja contigo na hora que você precisar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Jó, capítulo de número 42, e o verso 1 nos diz: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum dos planos do Senhor nas nossas vidas pode ser impedido por obra do inimigo, a não ser por permissão do Senhor. E o livro de Isaías, capítulo de número 43, e o verso de número 13, na última parte, nos diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. E o livro de Jó, irmãos, capítulo 20. Eu vim aqui para falar a palavra do Senhor, porque foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Se eu viesse para contar uma história, quem sabe seria uma história triste, uma história de derrota. Mas eu vim aqui dizer para as irmãs que estão na torre de vigia, como disse, aleluia, o nosso patriarca Jó, lá no capítulo de número 20, e o versículo de número 5, que o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante, mas a alegria dos servos do Senhor, das servas do Senhor, daquelas mulheres que derramam as suas lágrimas diante do Senhor, ela é eterna e permanece para sempre, queridos. Aleluia. Aquele banquete aconteceu naquele lugar por permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que acontecesse aquele banquete. Aleluia. Aquele trono só ficou vazio porque Deus permitiu que aquele trono ficasse vazio. Aleluia. Para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele lugar. Hadassah ou Esther, como nós a conhecemos, só chegou para ocupar aquele lugar que já estava vazio, por ordem e por permissão do Senhor Deus. Aleluia. Tudo na nossa vida é para glória, para honra e permissão do nome do Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos nada resolvemos, mas quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, o Senhor peleja em nosso favor. Aleluia. Aquela menina não tinha pai, não tinha mãe, ela tinha apenas o seu primo tio, um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor e não estava ali dentro do palácio. Ele estava sentado à porta do palácio, vigiando o que estava acontecendo com a sua sobrinha, cuidando da sua família, intercedendo pelaquela filha que ele estava criando. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que sentado ali, Mardoqueu ouviu uma conversa entre 2 eunucos, tentando tirar a vida do rei. Aleluia. E avisou a rainha. E a rainha imediatamente avisou o rei. E a situação em seguida foi resolvida. Porque quando nós agimos com prudência diante de Deus, não é fofoca, não é mexerico, não. É oração, jejum e consagração, e nós vencemos todas as obras infernais de Satanás contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E logo o caso foi investigado e foi resolvido. Mas quem recebeu a honra? Um homem que tinha um coração mau.
o Amã, que comia na mesa do rei, bebia na mesa do rei, assentava-se ao lado do rei, mas não era amigo do rei. Aleluia, ele estava ali porque a sua posição lhe levou até ali. Mas Deus não era Deus que o tinha chamado, não. Deus muitas vezes permite que certas pessoas cheguem até um certo e determinado lugar, aleluia, na sua presença. Mas quando Deus diz não, não adianta bater contra aquilo que Deus já projetou, aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus já decidiu, aleluia, porque ninguém pode desfazer o agir de Deus. Mas Mardoqueu permaneceu firme no seu propósito e diante do Senhor com muito temor. E os seus companheiros que estavam ali juntamente com ele, aleluia, chegou um determinado dia que eles perguntaram: por que você não se rende diante de Amã? Por que você não se curva diante de Amã? E eu quero dizer para as irmãs, por que nós não nos curvamos diante de Amã? Porque Amã não é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele apenas está aí reinando, enquanto Deus lhe der permissão. Mas nós dobramos o nosso joelho, colocamos o nosso rosto no pó, diante de um Deus, aleluia, que criou os céus e a terra, e tem poder sim, para desfazer toda a obra do inimigo contra as nossas vidas. E aquele homem foi insistido até que um dia, na hora certa, ele declarou a sua origem. Aleluia, ele não negou a sua fé, ele não negou o seu viver, ele não negou o Deus que ele servia. Mas ele disse, aleluia, que ele era judeu. E por isso ele não se dobrava diante de Amã, porque Amã tinha ódio dos judeus. E isto, queridos, foi como uma taça de ira derramada no coração de Amã, para que o furor, a cada dia mais, ficasse maior contra a vida de Mardoqueu. E Amã tentava por todos os lados colocar a mão em Mardoqueu. Mas o livro de Hebreus, capítulo de número 6 e o versículo de número 10, nos diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Deus não esquece de nada, aleluia. Pode o homem esquecer, pode o homem não te honrar, pode o homem afastar de ti a honra que você deveria ter, mas Deus não, porque Deus nos chamou para nós honrar, porque somos herdeiros do seu reino aqui na face da terra. Aleluia. E o ódio e a inveja no coração de Amã se endureceu, se encolerizou na vida daquele homem, até que ele disse: eu não quero mais colocar as mãos em Mardoqueu, agora eu quero exterminar com todo esse povo. Aleluia. E ele chegou ao rei e comunicou o desejo do seu coração ao rei, e foi aceito. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, que tudo aquilo que o inimigo traça em secreto, no silêncio, aleluia, contra o povo do Senhor, existe 2 olhos como chama de fogo, que nada fica oculto diante da sua presença. Aleluia, aleluia. E mesmo que não pudesse chegar à presença do rei, a rainha Esther, ela se comprometeu, né? E disse: eu vou. Não posso chegar na presença do meu esposo, mas ele é o meu esposo, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, e ainda que eu pereça, perecerei. Aleluia. Aquela menina, ela honrou o propósito de Deus na sua vida, tomando uma decisão, fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado naquele lugar. Aleluia. Era, irmãos, a contenda de um homem e de uma mulher, pastor Argemiro.
Aleluia. Um homem que não acreditava em Deus, um homem que não cria em Deus, um homem que estava disposto a torturar e a disseminar o povo de Deus, mas se levanta naquele dia, naquele lugar, uma mulher humilde, aleluia, sem nome praticamente, para lutar contra o povo, aleluia, que queria exterminar a sua descendência. E nesta tarde, queridas irmãs, o Senhor tem chamado mulheres aqui para se levantar e lutar contra as obras das trevas, que estão a cada dia agindo ocultamente, para terminar, aleluia, os servos e as servas do Senhor que se humilham diante do poderoso Deus. Mas eu quero te dizer nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalecerá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela não temeu, irmãos, e ela se vestiu com a sua vestimenta de rainha e disse: vou lá, vocês estão orando por mim? 3 dias de jejum, 3 dias de oração, 3 dias de santificação, 3 dias de quebrantamento diante da presença do nosso Deus, pois agora nós vamos para a batalha, agora nós vamos guerrear, não com armas humanas, mas com armas espirituais, aleluia, e vamos ver quem vence esta guerra, quem vence esta batalha, aleluia, se é o povo de Deus, ou se é o Deus de Amã. Quando ela se vestiu com as suas vestes reais, ela se revestiu de autoridade. E nesta tarde o Senhor nos trouxe neste lugar, para que nós venhamos nos revestir, aleluia, de autoridade, porque somos mulheres chamadas para batalhar não com armas humanas, mas com os joelhos no chão, juntamente com aquelas que o Senhor tem colocado do nosso lado. E assim nós vamos indo de vitória em vitória e de glória em glória. Porque o desejo do inimigo, irmãs, é nos ver derrotado, caído, cabisbaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Mulher que ora, aleluia, ela tem humildade, aleluia. Ela tem coragem, ela tem estratégia, mas ela também tem banquete. Aleluia, aleluia. Primeiro ela se humilhou diante do Senhor. Depois ela usou a estratégia que Deus lhe deu para chegar ao seu esposo. E depois ela preparou o banquete, aleluia, na presença do rei, para o seu adversário. O que você tem preparado para o teu adversário diante do Deus que você serve? Qual é a sua estratégia? O que você tem feito? Aleluia. Será que nós estamos perdendo batalha? Eu creio que não, senão nós não teríamos motivo nenhum de estar aqui nesta tarde, em nome de Jesus. E nesta tarde, queridas, o Senhor traz à minha mente a oração da sunamita. Aleluia. Senhor, faz justiça contra o meu adversário. E eu creio que, quem sabe, se não foi esta a oração de Esther: Senhor, faz justiça contra o meu adversário. Nós sabemos que o nosso adversário, ele trabalha incessantemente, aleluia, para destruir as nossas vidas. Mas o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele não dorme. Aleluia, ele trabalha em favor daqueles que esperam na sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo de número 6 vai nos dizer que naquela noite o rei foi ao banquete, mas quando ele voltou, ele perdeu o sono. Aleluia! Louvado seja Deus. Quando Deus quer agir, irmãos, Deus tira até o sono do ímpio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, mas ele concede vitória àquele que é fiel e justo na sua presença. E o rei começou a ler o livro das crônicas e a perguntar, aleluia, para quem estava perto: o que foi feito para o homem que viu, aleluia, e anunciou que algo vinha contra a minha vida, no meu trono, no meu reino? E alguém respondeu: nada foi feito. Quem recebeu a glória errada. E eu quero te dizer nesta tarde que se alguém está recebendo glória,
aleluia, sobre a tua vida, em algo que não vem da parte do Senhor, a glória está sendo errada, mas não te cales, aleluia, inquieta o Deus que você serve através da tua oração, através do teu clamor, e o Senhor te alcançará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, irmãs, aleluia, que justamente naquele momento, quem estava ali no pátio? Amã, aleluia, passeando, porque Deus não exalta, aleluia, quem não se humilha diante da sua presença, aleluia, mas Deus humilha aquele que se exalta diante das adversidades na vida do cristão, aleluia. E o rei perguntou, o que foi feito para Mardoqueu? Nada. E o que tem que ser feito com o homem cujo coração se agradou? Aleluia. Que vista as vestes do rei, aleluia, que se assente na cavalgadura do rei, e que seja coroado com a coroa do rei, e que toda a cidade saiba que este homem é honrado pelo rei, pelo reconhecimento de ter livrado uma vida da morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, queridas irmãs, Amã começou a cair na frente de Mardoqueu. Não tem problema, o inimigo pode até muitas vezes nos atacar, pastor Argemiro. Muitas vezes ele pode até querer rir de nós como cristão. E eu trouxe esta palavra nesta tarde, irmãs, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Porque é exatamente mais de 6 meses eu entrei numa guerra muito ferrenha, aleluia, somente eu e Deus sabia o que eu estava passando, pastor, aleluia. Mas a Bíblia diz que uma lágrima diante de Deus, ela tem resposta. E eu enfrentei, irmãs, uma situação, e eu não tenho vergonha não, irmãs, de dizer que eu tive que ir no tribunal por 4 vezes, por acusação de alguém que simplesmente queria me ver derrotada, caída, aleluia, pediu a minha cabeça no ritual de magia, mas eu dou glórias ao nome do Senhor, porque ainda existem mulheres, pastor, que ouvem a voz do Espírito Santo e não se calam. E eu quero aqui, imagina-se, dar o meu testemunho aqui. Muitas vezes nós íamos para um simples ensaio, irmãs, aleluia, e achamos que da presença do Senhor não está naquele lugar. No último ensaio do grande coral, Deus usou a vida da irmã Darcila para pedir para a irmã Sonair, que ali está, aleluia, nos despedir em oração. Foi ou não foi, Sonair? Aleluia, e somente ela sabia, pastor, que eu estava passando mal sentada do lado dela. As irmãs tudo em pé e eu não conseguia ficar de pé, porque a minha cabeça, irmãs, aleluia, não tinha segurança de ficar de pé. E as irmãs oraram por mim e colocaram as mãos sobre a minha vida, aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu pedi, Jesus, se algo foi feito, aleluia, contra a minha vida, que o Senhor me faça expelir, seja da maneira que for, eu quero expelir para a glória do teu nome. E quando terminou o ensaio, eu estava ali na esquina da Dr. Maia com a 7, porque eu já não conseguia mais andar sozinha, pastor. Eu precisava dos meus 2 filhos para me carregar, para me vir à casa do Senhor. E quando eu cheguei ali, irmãs, para a glória e para a honra do nome do Senhor, eu coloquei fora aquele trabalho de magia. Aleluia, nosso Deus é fiel, nosso Deus não age como, aleluia, as estratégias que o homem traça, mais com os planos divinos que ele tem na nossa vida. E para confirmar, a irmã Marielle, no dia em que estava pregando, aleluia, o Senhor usou a vida da serva do Senhor e me chamou aqui na frente. E eu fiquei relutando ali, porque as irmãs me convidaram para colocar as mãos sobre as irmãs que estavam enfermas. E eu olhei para dentro de mim
E disse: se eu não tive condições de curar as minhas enfermidades, como eu vou repreender, Senhor, a enfermidade do corpo que está da outra pessoa? Aleluia! E eu ainda tinha, pastor Argimiro, mais uma audiência na quinta-feira às 10 horas da manhã. Aleluia! Mas ela disse: o Deus que te prometeu, Ele não falha. É Ele que cuida, é Ele que peleja, é Ele que te dá vitória. E eu quero dizer nesta tarde que todos os planos de Satanás contra a minha vida, minha casa, minha família, queridas irmãs, caiu por terra. E eu estou aqui para dizer que fiel é aquele que prometeu, porque também cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Se você está passando por alguma dificuldade, acusação, perseguição, enfermidade, saiba que para Deus nada é impossível.